TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora mais um programa Janela do Céu aqui na TV Menorá. Que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a cada um dos irmãos, a todos os nossos irmãos que acompanham, aqueles que são admiradores também, que sempre têm visto os testemunhos, as experiências de vários irmãos que vêm compartilhar conosco o que Jesus fez nas suas vidas. O que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na tua vida. Tantas coisas o nosso Senhor já operou nos nossos corações que nós precisamos divulgar, precisamos falar para que todos saibam e possam ver que o nosso Senhor não é alguém que está morto, né? Que está inoperante. Mas o nosso Senhor é ressurreto e Ele opera dentro dos nossos corações para nos transformar. Então, fique sempre lembrando que Jesus, Ele é vivo, né? Ele é poderoso e Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos, que nós pensamos. Basta nós confiarmos, entregarmos nossa vida a Jesus, que todos nós vamos ver o quão maravilhoso Ele é e quantas bênçãos o Senhor traz para nós. Porque o Senhor, Ele nos tira de uma vida totalmente das trevas para nos levar a uma vida em abundância, como Ele diz em João 10:10. E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Filó Cardoso, da cidade de Rio do Sul, Santa Catarina. Ela é esposa do presbítero, da liderança de lá. Mas nós queremos saber como foi o seu início com o Senhor, né? Tantas coisas o Senhor faz por nós e nós vemos que com cada um Deus age de uma forma diferente, porque nós somos diferentes, né? Então Deus sabe tratar com cada um de nós, como nos levar para junto dele. Tudo bem, Filó? Tudo bem. Boa noite, então, a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande, né, poder estar aqui e usufruindo, né, de todas essas coisas do Senhor, né, que Ele nos proporcionou nesses dias que nós estamos aqui em Cachoeira, né. Glória a Deus. Então conta pra nós, como é o teu testemunho? Como era a tua vida antes de Jesus? O que aconteceu naquele momento? Sempre tem um momento X na nossa vida que Deus vem e nos mostra o caminho correto, né? Que é estar junto dele. Como que aconteceu isso contigo? Glória a Deus por isso, né? Deus sempre tem um Moisés, né? Sempre prepara um Moisés para nos tirar, né, do Egito e nos fazer atravessar o mar, né? E no nosso caso, né, no meu caso, não foi diferente, né? Eu tinha um trabalho circular, né, onde eu trabalhava com alimentação, então alimentava muitas pessoas. E quando eu digo muitas, eram muitas pessoas mesmo durante o dia, né? Mas esse trabalho, ele me levava a trabalhar 18, 20 horas por dia. E às vezes até quando tinha eventos, então virava um dia, 2 dias trabalhando, né? E consequentemente, né, com isso, eu acabava não tendo uma qualidade de vida, né, com os meus filhos, com as minhas filhas, né, e nem com meu esposo, né. E creio assim que quando o Senhor enviou, né, o Moisés lá para trazer, era realmente, eu estava nos últimos fôlegos de vida, né? E realmente depois do batismo, realmente isso acabou acontecendo. E quando essa pessoa, que era uma fornecedora minha, começou a falar, né? A nossa irmã Rosane, que com certeza vai estar assistindo, né? Que o Senhor usou ela. Ela começou, né, primeira coisa, com a oração do novo nascimento, né? Então, para ver a importância de nós fazermos esta oração com as pessoas, né? Porque, glória a Deus, ela fez a oração comigo, me deixou o cartão, né? E a partir daquele momento, o Senhor começou uma obra de transformação, né? E a gente, poucos meses depois, a gente aceitou o batismo, né? E eu lembro que era um dia muito frio, mas muito frio mesmo. Era inverno e a gente foi batizado numa piscina, né?
E ainda falei pro meu marido, vou morrer de hipotermia, né? Glória a Deus, não. A hora que eu entrei na água, eu senti, na verdade, foi muito calor, né? E o velho homem que morreu com a hipotermia, né? Mas o novo homem o Senhor trouxe, né? E está restaurando até o dia de hoje, né? Mas logo após o batismo, por isso que eu sei, né? Que fui resgatada nos últimos fôlegos, né? Então, Deus, mesmo quando a gente está lá no mundo, a própria palavra já diz que Ele nos escolheu do ventre materno, né? Que foi Ele que nos escolheu. Então, eu vivi 30 e poucos anos no mundo, mas eu já era uma escolhida dEle, né? Mas, às vezes, dificilmente a gente vem para o Senhor pelo amor, né? Dificilmente, e hoje a gente vê, né, as pessoas continuam vindo pela dor e não pelo amor a Cristo, e no nosso caso, no meu caso, não foi diferente, né? Então, Deus teve misericórdia, mas como a gente demora a entender o que Ele realmente quer e a gente persiste em continuar fazendo com a força do nosso braço, né? Então eu achava assim, agora eu batizei, agora tudo vai se acertar na minha vida, né? O casamento vai ser restaurado, os negócios vão ser restaurados e na verdade não é dessa forma que funciona, né? Porque depois eu entendi assim que Deus, Ele não faz como nós fizemos no mundo, né? No mundo eu contrato um pedreiro, eu contrato um engenheiro e eu faço uma reforma na casa, eu troco parede, eu troco viga, eu troco coluna, mas com Cristo, na vida com Cristo, Ele não faz restauração, né? Ele tem que pôr tudo no chão para reedificar, né? E então, logo após o batismo, de junho a setembro, eu tive 3 vezes câncer, né? A primeira vez foi mais leve a coisa, né? E Deus querendo que eu parasse com a vida que eu estava, né? Mas eu persistia no mesmo erro, né? Ele queria me encher do amor transbordante dele, mas eu continuava querendo o que o mundo me proporcionava, né? O meu trabalho, o dinheiro, né? O sucesso no que eu fazia, né? Porque eu sempre gostei muito de ouvir, ninguém faz igual a tu, Filó, só tu faz, né? Então, até isso tudo ser derrubado dentro de mim, o Senhor precisou abater muita coisa, né? E continua abatendo, glórias a Deus. Mas eu lembro, assim, que eu tive o primeiro, e aí saí do centro cirúrgico lá, do procedimento que eu fiz, era para ter ido descansar e voltei imediatamente para a cantina de novo, né? No segundo, a mesma coisa, né? E aí, no terceiro, a coisa ficou um pouco mais complicada e o médico achava que ia precisar de químio, de rádio, né? Mas aí eu já sentia que Deus estava trabalhando, né? Tanto que eu descobri o câncer através de um sonho, né? Que numa noite eu acordei com uma pessoa do meu lado falando que era para eu procurar um ginecologista. Mas pela vida corrida que eu tinha, minha filha já estava, a minha última filha já estava com quase 9 anos e eu não tinha mais feito nenhum exame, nada, né? E o sonho foi muito nítido, assim, né? E o Senhor proporcionou que a primeira pessoa que entrasse no meu estabelecimento perguntasse para mim, por que tu tá diferente hoje? E imediatamente o Senhor lembrou do sonho e essa mesma pessoa, o Senhor levou a me indicar um médico e foi assim, tudo muito rápido, né? Em questão de 3 dias eu já sabia o que estava acontecendo comigo, né? E no último câncer, que daí eu passei por um procedimento bem delicado, o Senhor me deu 3 oportunidades de parar sem sentir dor, né? Mas eu relutei muito contra o Senhor, né? E o Senhor pegou e no último câncer, assim, deu aquela enchente grande na nossa cidade e acabou com tudo que a gente tinha, né? Então, tudo aquilo que a gente construiu em 8 anos, todo aquele meu trabalho de 18, 20 horas de trabalho por dia, a água levou em poucas horas, né? Mas no mesmo dia eu fui curada do câncer, não precisei de rádio, não precisei de químio, mas o Senhor disse, bom, Filó, tu não parou, então agora tu vai parar.
né? Porque não tem onde, não tem mais como voltar para aquilo lá, né? E aí depois disso, então aí verdadeiramente o Senhor começou a trabalhar, né? Uma história parecida com Jó, então. Mais ou menos assim. Mas sabe assim que eu nunca conseguia me imaginar longe daquele trabalho. Porque aquilo era a minha vida, né? Então, eu não conseguia me imaginar longe daquilo. Mas, de repente, assim, quando o Senhor retirou aquilo da minha vida, porque não tinha mais como voltar, a gente acabou indo para Goiás. Nós ficamos 9 meses em Goiás, né? Eu me recuperei do câncer, daí fiz da cirurgia. Aí o Carlos voltou para a cantina, eles limparam tudo, organizaram. A gente ficou de setembro a final de novembro, a final de dezembro, e dia 29 de dezembro a gente foi para Goiás. Nunca tinha saído de perto da nossa cidade, né? E aí fui lá trabalhar com alimentação também. Mas o Senhor, ele foi tão generoso e tão abundante em graça, porque eu atendia muita gente com alimentação. Mas dentro do meu coração eu tinha um sonho de cozinhar para muitas pessoas. E no trabalho que eu tinha na cantina, eu atendia muitas pessoas, mas eu pouco poderia cozinhar para elas. Então, por causa, né, eu atendia o lanche, fazia coquetel, coffee break, atendia a cidade, então eu não conseguia ter o tempo de realmente cozinhar. E quando a gente foi para Goiás, o Senhor permitiu que eu cozinhasse para 3.000 pessoas, para 2.000 pessoas, para 500 pessoas, né? E em 9 meses lá, o tempo de uma gestação era o tempo necessário só para a gente ficar, né? Mas aí quando a gente saiu, a gente levou material, tudo, mas a gente não frequentava muito a igreja, né? A gente tinha um receio, na verdade. Tanto que o primeiro culto assim, que a gente foi muito receoso para a igreja. A gente batizou, a gente recebia discipulado. Um irmão abençoado, né, que era o nosso amado presbítero lá, o Anilton, ele, né, saía da casa dele 10 horas da noite, que era o horário que a gente tinha, uma vez por semana, e fazia o discipulado lá dentro da cantina. Mas a gente relutava em frequentar o templo, a igreja, né? E quando a gente foi para Goiás, a gente acabou levando o material. Mas o material ficou estagnado lá pelas gavetas, ficou guardado. Mas a Rosane, o irmão, até esses dias ela ainda compartilhou que às vezes ela ligava para o irmão e dizia: nossa, eu tô lembrando tanto da Filó e do Carlos e tal. E aí o irmão ligava e era realmente, ele sempre ligava quando a gente estava em grande tribulação. Era Deus que mandava na hora certa. Exatamente. Então, Deus, mesmo com a nossa resistência, Ele nunca desistiu de cumprir o propósito dele. Mesmo que a gente relute, Ele vai cumprir, né? Quer a gente queira ou não. Depende do que a gente, né? Às vezes a gente poderia ser com menos dor, mas às vezes é necessário que seja com muita dor. Mas eu lembro assim que a gente voltou 9 meses depois. Deus restituiu tudo que a gente perdeu, né? A gente foi só com carro, na volta a gente teve que trazer um caminhão de mudança. Mas o mais importante, assim, que eu lembro que quando nós chegamos de volta na cidade de Rio do Sul, a gente procurou, assim, ficar bem quietinho para que ninguém soubesse que a gente estava de volta, né? Mas em 2 ou 3 meses eles ficaram sabendo, e aí foi onde verdadeiramente a gente começou a frequentar a igreja, a participar, a ter nosso grupo familiar. E aí foi que Deus começou uma grande obra com a questão, né, dos materiais, da editora, com a TV, nos cultos mesmos, no convívio com os irmãos, né? Aí... Sabe que, a irmã, eu te interrompi um pouquinho falando, muitas pessoas tem esse receio de logo vir para um culto ou ter esse momento na congregação, né? Por isso é importante a gente investir nos grupos familiares, no discipulado. Tem pessoas que elas não conseguem, tem aquele... eu tenho medo de ser crente, né? Agora eu vou assumir que eu tô indo na igreja. Então, no início, às vezes, isso é uma barreira, né? Então, para as pessoas poderem perder isso e ver que, na verdade, elas estão entrando no corpo de Cristo, né? Não tem nada a ver com o que a gente imagina na nossa cabeça, porque a gente ainda tem uma visão
humana, né, do que é a vida no Senhor, né? Então é importante, né, esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas quando elas estão chegando, de entender o momento que elas estão vivendo e que talvez elas precisem desse primeiro passo num grupo menor, né, num grupo pequeno, para elas até cair por terra, né, todos aqueles preconceitos que a gente tem, para poder entender que, na verdade, quando a gente vai na igreja, a gente não está indo num local, né, mas ali é a nossa família, né, são os nossos irmãos. É verdade, sabe que essa oração sempre faço a Deus, que Ele sempre me lembre, quando eu estou, né, no trato com os novinhos, que Ele sempre me lembre dos sentimentos que eu tinha. Porque esse sentimento de medo de congregar, e às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Tu já está há anos na igreja, mas tu não lembra que tu já passou por isso também. Então, se o Senhor sempre trouxer à memória as coisas que tu sentia, as coisas que tu pensava, ele vai te capacitar muito mais ao trato com os novinhos que vêm, né? Tanto num grupo familiar, ou quando tu está evangelizando, ou mesmo quando eles chegam na igreja, né? Porque hoje, com o aplicativo, hoje com todo o evangelismo que é feito, com as divulgações que são feitas, muitas vezes as pessoas hoje já estão vindo direto para o templo antes de passarem para o grupo familiar, e glórias a Deus por isso também. Mas eu sempre peço que o Senhor me lembre dos sentimentos que eu tinha, porque a pessoa ela se sente acolhida, né? Porque os medos que eu tinha e que o meu marido tinha, né? Porque quando eu entreguei o cartãozinho, né? Que sempre é o símbolo da rádio e da TV Menorá, eu lembro que meu marido olhou para mim e disse assim: é a última coisa que eu espero de ti, né? Que vim com essa história de crente aqui, né, para dentro da nossa vida. Então, essa é a última coisa que eu espero, né? Então, o Senhor amoleceu o meu coração no primeiro momento, mas depois o Senhor endureceu o meu coração e amoleceu o coração do servo dele, né? Então, por isso que é importante realmente a gente sempre lembrar, né? Tanto como a gente como a gente iniciou e como foram os primeiros momentos, né? Porque é diferente. A gente vai absorvendo tudo isso aos poucos. Às vezes a gente não consegue absorver da mesma forma que a outra pessoa absorve, mas que a gente tenha lembrança das coisas que a gente sentia, para que a gente possa também trazer essa segurança para quem está chegando, né? Tiveram paciência conosco, né? Agora a gente tem que usar dessa mesma paciência para abençoar, né, e ajudar os que estão chegando. Então, hoje a gente já tem bastante estrutura. Como você falou, antes das pessoas virem na igreja, elas já escutaram a rádio, já ouviram algum programa, já acessaram alguma coisa, o próprio aplicativo, já tem uma noção, mais ou menos, do que elas vão encontrar. E assim, elas não chegam já tão armadas, né, para a vida da igreja. Porque a gente tem que entender, né, que todos nós somos igreja. A igreja não é um local, não é um endereço. A igreja não é um sistema, né? A igreja é todas as pessoas que aceitam Jesus e são batizadas, ali está o embrião, ali está o Cristo dentro delas, e a reunião desses irmãos é que se chama igreja, né? E que nós possamos passar isso para as pessoas, para cair por terra, né? Essa ideia da religiosidade, da diferença, né? Todos nós estamos caminhando para alcançarmos, né, a restauração das nossas vidas. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, aguarde! Janela do Céu.